Bom, a gente chegou aos títulos corporativos. Nós temos 3 títulos corporativos de renda fixa e que estão dentro desse mercado estão dentro do mercado de títulos e de crédito, que são as debêntures, os certificados de recebíveis do setor imobiliário e do agronegócio. São essas 3. A gente começa com a debênture. A gente tem 2 tipos de debênture, as debêntures incentivadas e as debêntures não incentivadas. É importante que quando você começa a mexer com debênture, com CRI, com CRA, que são esses 2 outros, você não tem proteção nenhuma. Você tem que analisar de fato aquela empresa. Recentemente a gente teve um caso de uma debênture que teve a marcação a mercado zerada. Então foi uma debênture incentivada, foi para a construção de rodovias, o investimento foi utilizado para aquilo ali, e aí a rodovia ficou mal das pernas e o pessoal está achando que ela não vai ter condição de pagar aquilo ali. E então você tem que verificar para quem você está fazendo esse aporte. Você tem que consultar o rating, você tem que consultar se aquelas são boas empresas, são boas pagadoras, você tem que ver qual que é a estrutura de capital dela. Isso é difícil, então eu não recomendo que você entre em debênture em empresas que você tem dúvida, tá? Porque debêntures geralmente são prazos longuíssimos, 30 anos, 25 anos, ou seja, isso causa uma certa estranheza, tá? Quanto os CRI e os CRAs, isso são emitidos por instituições securitizadoras, são sociedades anônimas listadas em bolsa, e o que elas fazem? Elas pegam valores que empresas tendem a receber no futuro e descontam aquilo ali, como se fosse uma antecipação do 13º que você faz. Então, certificado recebíveis do setor imobiliário. Então, um prédio ali em Águas Claras está sendo construído e ele vendeu tudo. Águas Claras é uma cidade aqui de Brasília, vendeu tudo. Só que o cara vai pagando na medida que vai ter na escritura e tal, ou seja, o prazo de recebimento desse fluxo é distante, mas a construtora quer esse dinheiro agora, então ela vai lá, solicita a uma securitizadora, a securitizadora pega esses recebíveis, vai a mercado e tenta arrecadar dinheiro para pagar à construtora um valor menor do que ela teria a receber. Então, por exemplo, ela vai receber 100 milhões de reais com a venda daqueles empreendimentos, daquelas incorporações. Ela vai na securitizadora, a securitizadora capta 90 milhões, 85 milhões, dá para a construtora e ela fica em bolsa, a securitizadora em bolsa aí os 15, os 10 milhões. Eu coloquei vários exemplos aí de crise de CRAs para você dar uma olhada. São situações bastante complexas, elas tendem a remunerar um pouco maior, porque o risco é maior, não tem qualquer proteção do FGC, o risco é todo seu, então você tem que realmente analisar aquela entidade, aquela corporação que você está emprestando o teu dinheiro. Então, vale a pena encontrar alguns CRIs? Vale. Mas se você tiver realmente interesse em comprar CRI, que tem oferta muito mais abundante do que os CRAs, porque o setor imobiliário ele é muito mais sofisticado do que o agronegócio, eu sugiro que você procure um fundo de investimento imobiliário. Os fundos de investimento imobiliário do tipo papel, os fundos de papel, se especializaram em comprar LCIs e CRIs, letras de crédito imobiliário e certificados de recebíveis do setor imobiliário. Eles se especializam de tal forma que o pessoal busca simplesmente as melhores oportunidades. Então vale a pena você ver um fundo imobiliário que tem uma taxa de administração pequena e você ver o que ele está comprando. Simples assim, ver o que ele está comprando, qual que é o rating, e aí se você achar interessante, você vai lá e faz o seu aporte financeiro e participa via um fundo de investimento imobiliário. É uma situação bastante interessante, é melhor do que você colocar o teu dinheiro e aquilo ficar preso. Por exemplo, se você opta por comprar um CRI dentro de um fundo imobiliário, o teu dinheiro não fica preso, porque o fundo ele é fechado, então é negociado em bolsa. Então quando você coloca teu capital lá, a qualquer momento você tá lá recebendo mensalmente aqueles cupons, e aí quando você quer sacar, você vai lá e tira. A vantagem, sempre tem que ter uma desvantagem, né? Essa é a vantagem, é a super liquidez. A desvantagem
é que você sofre as volatilidades relacionadas ao risco de mercado, ou seja, a tua cota fica balançando. Então, em resumo, nesse vídeo a gente quis falar sobre as debêntures incentivadas e não incentivadas, as LCIs e as LCAs. Esse é um vídeo para falar sobre isso.